falar sobre o assunto, eu recebo a advogada trabalhista, doutora Evani Barbosa. Seja muito bem-vinda, Evani, tudo bem? Tudo bem. Seu fã-clube já está pesado nos acompanhando, viu? É. Mandar um cheiro para a Ju Coelho maravilhosa, que a gente estudou juntas, né, Ju? Ela Beijo falou para muito bem de você. Oh, coisa boa. Evani, vamos lá. Eu falei aqui de uma situação que a gente sabe que era bastante comum, né? Que era exatamente essa história. Olha, eu tô querendo sair do trabalho, mas eu não queria pedir demissão para não perder meus direitos. Às vezes acontece muito isso. Às vezes o empregador não tem interesse de perder o funcionário e diz, não, eu não vou lhe demitir, não. Ou então diz, então bora se organizar aqui, você me demite, eu lhe dou parte ali do que eu poderia receber. Isso era o famoso nas entucas, acontecia bastante. E o que mudou com a reforma, doutora? Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, especialmente ao pessoal do CMRD, meu fã-clube que está aí, todo mundo comentando. Após a reforma trabalhista, o que mudou é que o acordo está sendo legalizado exatamente para intermediar esse impasse de quando o empregado ele quer pedir a demissão, mas não quer perder os seus direitos, e também a empresa ela não quer arcar com os altos custos de uma demissão sem justa causa, porque mesmo que, como você bem disse, a empresa não queira perder o seu empregado, ela não quer sofrer financeiramente, digamos assim, né? Então, vamos pensar aí quais são as formas mais comuns de rescisão de trabalho, né? A gente falando. Tem o fato, eu posso pedir demissão, quando a gente não fala de justa causa. O que é que a gente pensa, em que cenários? A gente tem duas formas mais comuns de demissão, nesse caso, sem ser a justa causa, que é o pedido de demissão, em que o empregado ele formaliza seu desejo de se retirar da empresa, ou o sem justa causa, que o empregador, por livre e espontânea vontade, vai lá e demite o empregado pagando todas as verbas rescisórias dele, inclusive a multa rescisória de 40%. Que acontece assim, sei lá, ele não tem um motivo, né, para lhe demitir por justa causa, mas aí ele diz, olha, infelizmente eu não estou... Vou ter que dar uma reduzida aqui no meu quadro de funcionários, né? E demite aquela pessoa sem ser por justa causa. Quando você fala em verbas rescisórias, o que o empregado que pede demissão ou que é demitido por justa causa, ele tem direito a receber a lei, doutora? Quando ele é demitido por justa causa, ele só vai ter direito de receber o saldo de salário correspondente aos dias que ele trabalhou antes da demissão e as férias simples. Certo. No pedido de demissão, ele vai estar recebendo aí suas férias proporcionais, férias vencidas se ele tiver, o 13º proporcional, também ele vai estar tendo direito aí o aviso prévio dispensado. Sim. Ou cumprir esse aviso prévio também. Que pode ter, né? Você vai lá e diz, olha, eu vou pedir demissão, aí se você cumprir o aviso prévio, você recebe esse valor. Caso você não cumpra, você não vai ter direito a isso, não é isso, doutora? Basicamente. No pedido de demissão, quando você dá o aviso prévio, quando você avisa a empresa que quer se desligar, existe a opção de você pedir a dispensa desse aviso prévio para não trabalhar esses dias. Não voltar mais na empresa. Exatamente, ou trabalhar. E também, no caso da empresa não aceitar essa dispensa, ela pode descontar essas verbas rescisórias. O que é um perigo, e por isso que essa nova modalidade de rescisão, que é o acordo, veio para suprir também isso. Essa questão, né, doutora? Exato, para não dar aquele medo. No caso, quando a gente fala, né, dessa rescisão, que é além como um acordo, a gente trata de um distrato trabalhista. O que seria esse distrato trabalhista? Seria, de fato, encerrar o contrato de trabalho entre as partes. Vai ocorrer de forma como se fosse um pedido de demissão ou até mesmo a demissão sem justa causa, porque esse acordo ele vai se formalizar por meio do termo de rescisão do contrato de trabalho, que lá vai constar todas as verbas que o empregado ele vai estar recebendo, a data de saída e o motivo. Nesse caso, né, a gente tem muito aquela questão do seguro-desemprego, né? O funcionário que ele pede demissão, ele vai ter acesso a esse seguro-desemprego ou não? Não. Quando ele pede demissão, ele não tem direito ao seguro-desemprego, e também nessa rescisão por mútuo acordo, ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ele somente vai ter seguro
direito ao seguro-desemprego se for demitido sem justa causa. Entendi. Vamos falar agora, né, com relação a como a gente formaliza isso. Porque geralmente quando a gente é contratado, a gente recebe lá aquele contrato, que a gente vai saber a quantidade de horas que a gente vai trabalhar, os dias da semana, o salário, vai estar tudo ali, a gente assina. Quando tem, né, esse acordo, precisa ser algo formalizado, ou eu posso ter, às vezes você tem aquele chefe que está bem presente, né, no seu cotidiano, você tem aquela liberdade, você precisa ter um acordo ali assinado mesmo para deixar isso claro, ou pode ser de boca, digamos assim? Para a empresa é fundamental que isso seja documentado, inclusive que o empregado ele faça uma carta a próprio punho pedindo a dispensa e solicitando também essa rescisão por mútuo acordo. Posteriormente, vai ser lavrado esse TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, discriminando todas as verbas, que é muito importante que o empregado veja e assine, dando quitação a tudo que está ali. Oi, Ivani, às vezes acontece, né, da gente, quando trabalha em uma empresa, da gente não estar muito atento ao que é ali descontado no contra-cheque, ao que de fato está sendo depositado com relação ao FGTS. E às vezes, quando você vai pedir uma demissão, ou até mesmo é demitido, você acaba sendo surpreendido de pensar, gente, meu FGTS não estava sendo depositado, tem alguma coisa errada. É interessante o funcionário ter esse acompanhamento. Muitas vezes você não pega nem contra-cheque, tem empresas que têm um aplicativo e você não se preocupa muito com isso. Só vê lá que entrou o valor certinho do salário, ou então às vezes entra faltando pouquinho, você não está muito preocupado com isso. Estar atento, né, a esses pagamentos, ao que é descontado, é importante, porque pode ser que em algum momento você já não possa mais reclamar isso? É muito importante, sim. Inclusive, na questão do FGTS, o empregado ele pode baixar o aplicativo, existe um aplicativo e pode acompanhar mensalmente se está sendo recolhido de maneira correta o seu FGTS, sendo depositado na sua conta vinculada, que abre automaticamente quando você formaliza seu contrato de trabalho com a empresa. É verdade, doutora, que existe a possibilidade do funcionário demitir a empresa quando, por exemplo, o pagamento do FGTS não está sendo depositado, né, feito da forma correta? Assim, você pode olhar, claro, né, o ideal seria você ter uma conversa, mas pode acontecer do funcionário dizer, opa, essa empresa aqui não é boa o suficiente para mim não, quero demitir essa empresa de mim. É possível fazer isso? É possível sim, mas a princípio por meio de processo. Você tem que entrar na Justiça do Trabalho e esse processo se chama rescisão indireta, que é quando a empresa ela não está cumprindo com suas obrigações contratuais, como, por exemplo, o não recolhimento do FGTS. Então, minha gente, vocês têm noção, né, que às vezes a gente fica muito preso, né, a um ambiente de trabalho que muitas vezes não é mais saudável, você não se sente bem ali, você não é bem remunerado, tem todas essas questões e eu vejo muitas vezes as pessoas se prendendo a isso com essa história de tipo, mas eu vou perder todos os meus direitos, né? Então, muitas vezes a gente vê situações em que as pessoas acham que é melhor estar em um ambiente de trabalho que não é tão bacana do que encerrar, né, de fato, aquilo, mas que existem meios, né, de você fazer isso de forma consensual. Voltando ao ponto, então, se eu chego, quero pedir demissão, a empresa não... Por mais que seja consensual, você tem como, de alguma outra maneira, não sei, procurar o Ministério de Trabalho ou advogado, né, para dizer assim, olha, eu queria fazer o acordo, mas a empresa não está aceitando de jeito nenhum. E aí, a empresa é obrigada a aceitar ou, por se tratar de um acordo, fica muito livre? Não, a empresa não é obrigada a aceitar a realização desse acordo e nem muito menos demitir o funcionário porque ele quer. Mas, de toda forma, é bom que a empresa pense de maneira global, porque talvez a produtividade desse funcionário que quer ser demitido caia na empresa e isso não vai ser bom. Vai acabar virando um problema, exatamente, né? Então, é melhor sempre escutar de mente aberta para chegar sempre literalmente no consenso, né? Tem que ser de mútuo acordo, literalmente. Ambas as partes têm que querer.